Bom dia, galerinha! Bom dia mais uma vez. Tudo bem com vocês? Tudo certo por aí? Joinha com todos? Espero que sim, espero que vocês tenham passado uma semana maravilhosa, né? Mais uma vez. E nós aqui trabalhando. E hoje vamos trabalhar junto, né, pessoal? Sexta-feira, correção da avaliação de rendimento, tá? Mais uma vez, parabéns pelas participações dessa semana. Parabéns pelas resoluções que vocês me encaminharam. E agora nós vamos para a correção. Tá, pessoal? Lembrando que, assim como eu falei segunda-feira, essa semana, além da correção dos exercícios do simulado, né? Que a gente faria para esclarecer, esses exercícios aqui da avaliação de rendimento eram exercícios de revisão, tá? Para a gente recapitular principalmente algumas coisas sobre equação de primeiro grau, ok? Bora lá então para as correções. Qualquer dúvida me chama para eu esclarecer para vocês se ainda ficar alguma dúvida após a correção, mas eu vou fazer bem devagar, bem tranquilo aqui para vocês esclarecerem as dúvidas, ok? Bora lá então. Exercício 1, assinale as sentenças que correspondem a equações. Então, as equações é aquela que possui uma incógnita e uma igualdade, tá? Então, a A é a equação, aqui tem a incógnita, mas não tem igualdade, tem incógnita e tem igualdade, tem incógnita, mas não tem igualdade. Então, equações é a A e a C, tá bom? Exercício 2. Observe a balança abaixo, que está em equilíbrio. Ela está em equilíbrio, ou seja, esse prato, o peso de tudo que está nesse prato é igual ao peso que está nesse prato. Então agora responda qual dessas equações representa essa situação. Que situação? Essa situação da balança. Aqui de um lado a gente tem x mais 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 x, que eu poderia escrever 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que eu poderia escrever 10x. Tem mais alguma coisa nesse prato da balança? Sim, mais o quê? Mais 300 gramas, que é igual a 500 gramas. Então, olha só como eu poderia escrever essa situação. X mais 300 igual a 500. X mais x? Só 2? Não, é 10. 10x, opa, igual a 800? Não, porque esse 300 depois vai passar aqui, como ele está positivo, ele vai passar subtraindo. Então, 500 menos 300 seria 200. Também não seria B. 10x mais 300 igual a 500, olha só. Igualzinho, professor. Era essa mesmo, pessoal. Essa sentença aqui, ó, essa equação que representava a situação da balança. Eu até escrevi aqui para vocês, tá? Letrinha B. Identifique na equação respondida acima o primeiro membro e o segundo membro. Então, olha só. Vou pegar aqui a equação, vou fazer só isso aqui, pessoal, ó. Vou dividir na igualdade, mostrando para vocês o que está do lado esquerdo é o primeiro membro, o que está do lado direito é o segundo membro. Então, aqui é o primeiro membro, aqui é o segundo membro. Então, do jeito que está ali na equação, o primeiro membro é 10x mais 300 e o segundo membro 500. Tá joia? E qual é a incógnita dessa equação? A incógnita é a letra X. É incógnita X. Resolva a equação. Então, agora, 10x mais 300 igual a 500. Vou dividir os lados para facilitar para vocês. Esse 10x continua do lado esquerdo porque ele tem o x, então vai ficar aqui. Só no último processo aqui embaixo que a gente passa o 10 dividindo e deixa o x sozinho. O igual continua aqui. Esse 500 está no segundo membro, tá ok. Mas esse 300 está no primeiro membro. Eu preciso passar ele para o segundo. Troca de lado, troca de sinal.
Então, mais 300 passa para cá, menos 300. 500 menos 300, 200, ó. Então, fica 10x igual a 200. E agora, isola o x, o igual você repete, o 200 você repete, só que esse 10 que estava multiplicando aqui, você passa dividindo aqui. Na divisão por 10, você corta o zero e fica 20 dividido por 1. 20 dividido por 1, x igual a 20. Será que é isso, professor? X é igual a 20? Vamos lá na balança. Olha só. Se o x que a gente acabou de descobrir é 20, então aqui a gente tem 20 mais 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 20. Se são 10, 20, 40, 60, 80, 100, com mais 100, 200. Então, aqui nesse prato, nós teríamos 200 mais 300, né, que tem um peso de 300 aqui. Ou seja, do lado desse prato da balança, 500 gramas. E do outro lado, nós também temos 500 gramas. Então, isso sim faz com que justifique o equilíbrio e a igualdade. 500 de um lado, 500 do outro. Só que isso só vai acontecer quando o x for 20. Tá aqui, que foi o que a gente descobriu. X igual a 20. Ok, galerinha? Esse era o exercício 2. Qualquer dúvida é só chamar, tá? Tô aqui para esclarecer. Exercício 3. Escreva para cada frase uma equação correspondente. Primeira frase, o dobro de um número. Quem é esse número? Não se sabe. Represento ele da forma de incógnita. Represento ele com uma letra. A letra que vocês quiserem, tá, pessoal? X, Y, Z, W, enfim. Mas eu não posso esquecer que eu estou falando do dobro desse número. Então, o dobro, quem é o dobro? 2 vezes. Também não precisa de colocar o sinal de vezes, porque o número do lado de uma incógnita já multiplica, tá? Mas tá aqui, o dobro de um número menos 4 é igual a 12. Então, menos 4 é igual a 12. Tá aqui a equação montada, tá, pessoal? 2n menos 4 igual a 12. Letrinha B. A metade de um número. Quem é metade? Ou o número dividido por 2, ou metade do número, tá? Tanto faz. Depois eu vou escrever da outra forma também, ó. A metade de um número qualquer, vou colocar x, mais 5 resulta em 8. Mais 5 resulta em 8. Ou essa metade de um número você pode representar assim também, ó. Ele dividido por 2, porque ele dividido por 2 é a sua metade. Então, a metade de um número mais 5 resulta em 8. Mais 5 resulta em 8. Então, as duas formas estão corretas, ok? Então, esse foi o 3. Qualquer dúvida, volto a repetir, é só me chamar, tá bom? 4. Resolva as seguintes equações do primeiro grau. Nossa, professor, esse cansou, hein? Não, gente. Eram 8 equações, mas eram simplesinhas. Eu disse para vocês que eram simplesinhas, não precisavam assustar. Quer ver só? 7x igual a 42, vou dividir os lados aqui. E aqui já é a última linha, né, do processo da equação. Ó. Isola o x, deixa sozinho. Abaixa o igual, abaixa o 42 e esse 7 que está multiplicando passa para cá, aqui embaixo, dividindo. E aí, 42 dividido por 7 é 6. Então, aqui nesse caso, x igual a 6. Uma equaçãozinha básica. Na verdade, a gente pegou a equaçãozinha na última linha dela, né? Que o número que está acompanhando o x passa dividindo.
Letrinha B, 3x menos 12 igual a 18. Também divido aqui, ó. Esse 12 não vai ficar aqui. Então, aqui fica 3x igual a 18, igual a 18. Esse 12 que estava negativo passa para cá positivo. E aí, a gente tem 3x igual a 30, porque 18 mais 12 é 30. No final, x é igual a 30 e esse 3 que estava multiplicando passa aqui dividindo. 30 dividido por 3, x igual a 10. Ok? Aqui a gente também tem o 8x que continua aqui, o igual continua aqui, o mais 4 aqui. Mas esse 6x que está positivo, eu passo para cá negativo, tá? 8x menos 6x, 2x. 2x igual a 4. Aquele processo final, ó, x igual a 4. Esse 2 que estava multiplicando passa para cá dividindo. Finalizando, 4 dividido por 2, 2. X igual a 2. E a última, divide os lados aqui. 2x continua aqui, o igual aqui, o 85 também, mas esse mais 15 passa para cá, menos 15. E aí, 85 menos 15, 70. Então, 2x igual a 70. Se 2x é igual a 70, cada x vai ser 35, porque 70 dividido por 2. X é igual a 35. Galerinha, volto a repetir. Qualquer dúvida, eu tô aqui, tá? É só chamar. Essas, sim, um pouquinho maiores, mas também tranquilas, ó. Divide os lados. 10x continua aqui, normal. O igual. Esse 8 positivo eu não vou repetir ele aqui embaixo, porque ele não ficaria aqui embaixo. Esse 2x também vai passar para cá. Aqui a gente só tem o 80 que está no segundo membro, que está na posição correta. Deixa eu pôr aqui no meio para a filmagem não desfocar. Então, esse 8 positivo vai passar para cá negativo, menos 8. E esse 2x que está positivo também vai passar para cá negativo, tá? Então, a gente tem 10x menos 2x, 8x, e 80 menos 8, 72. No final, x é igual a 72, esse 8 que estava multiplicando passa para cá dividindo. 72 dividido por 8, 9. Só vou confirmar aqui, 9. X igual a 9. Aqui tranquilo também, esse 5 não vou abaixar aqui porque ele não faz parte do primeiro membro. Ele está no primeiro membro, mas a gente vai passar para o segundo. O x, sim, o 37 também. Porém, esse 5 que está positivo vai passar para cá negativo. E aí a gente tem 35 menos 5, 30. E como o x estava sozinho, a gente já tem o resultado final, x igual a 30, ok? A mais complicadinha era a G, que tinha a propriedade da distributiva, né? Aqui, ó, que quando tem alguém que multiplica dois elementos, principalmente dentro de parênteses, a gente aplica a propriedade da distributiva, a gente multiplica ele pelos dois elementos ou 3 elementos que tem lá dentro do parênteses. Então, ficaria 3 vezes x, 3x e 3 vezes 3, 9. Positivo com positivo, positivo. Aqui a gente abaixa o igual.
Eu já fiz a distributiva só para vocês verem como era, porque a distributiva é algo que tem que ser evidenciado aqui para vocês. E aqui a gente abaixa, ó. 8x menos 6 menos 6. Só para continuar, só para abaixar aqui igualzinho. E eu mostrar para vocês que aqui a gente abaixou. E da primeira linha para a segunda, esse processo foi a resolução da distributiva. Agora sim. A gente organiza quem é do primeiro membro e quem é do segundo, tá? Então, 8x continua aqui. Esse 6 vai passar para o outro membro. Esse 3 também, mas esse 9 tá legal. Então, esse 6 negativo passa para cá positivo, tá? Vou marcar aqui, ó, ele e ele, para vocês entenderem. E esse 3x que tá positivo vai passar para cá, para o primeiro membro negativo. Resolvendo, 8x menos 3x, 5x. 9 mais 6, 15. Continuando, deixo o x sozinho, abaixo o 15 e esse 5 que estava multiplicando passa dividindo. 15 dividido por 5, 3, x igual a 3. Olha só, pessoal, acho que foi aí uns 7, 8 minutinhos só resolvendo as equações. Claro que de repente vocês demoraram um pouquinho mais para resolver e tal, mas aí para corrigir e para vocês entenderem aí, ó, rapidinho, tá? Volto a repetir, qualquer dúvida é só chamar que aí eu esclareço para vocês no particular, tá bom? Exercício 5, comprei uma bicicleta e paguei de entrada R$140, o que corresponde a 25% do preço total. Essa porcentagem pode ser representada pela razão, pessoal, 25%. 25% eu posso escrever assim, ó, 25%, ou seja, 25 de 100. 25%, 25%. Qual é a razão dessas quatro aqui que representa esse 25%? Como que eu analisaria, professor? Bom, 25 de 25? Não, é 25 de 100. Essa daqui eu já vou descartar. 220 por 10? Não, porque o numerador é menor que o denominador. Aqui está maior, tá ao contrário, não tem nada a ver. Agora aqui talvez, né? 1 sobre 2, numerador menor, denominador maior, numerador menor, denominador maior. Mas para ter a certeza, o que você vai fazer? Você vai simplificar. Então aqui, ó, você vai dividir por 25. Eu vou colocar 25, pessoal, porque eu sei que é o 25 direto, né? Mas você poderia ter dividido por 5 e depois por 5 de novo. Vou dividir por 25 porque eu sei que no 25 tem 25, na tabuada do 25 tem 25 e na tabuada do 100 também tem 25. 25 dividido por 5, por 25, 1. E 100 dividido por 25, 4. Ou seja, 25% é equivalente a 1/4. Portanto, a alternativa, o que seria a alternativa C? 1/4. Ok? Exercício 6. Determine o valor de x. Distância 40 quilômetros, litros de álcool 6. Ou seja, aqui a gente teria que analisar alguns procedimentos, porque aqui a gente está falando de grandezas ou diretamente ou inversamente proporcionais, mas são grandezas proporcionais. Então, a gente tem que analisar aqui como que a gente faz. Então, olha só, a gente está falando de distância em quilômetros e litro de álcool. São grandezas proporcionais? Sim, porque a distância está relacionada ao combustível. Fazem parte da mesma situação, problema. Então, o que a gente tem? As informações. Que eu faço 40 quilômetros com 6 litros de água.
Aliás, 6 litros de álcool, né? E 60 quilômetros, eu vou precisar de mais álcool ou menos álcool? Então, olha só. De 40 para 60, porque as informações aparecem assim, né? Ó, 40 quilômetros com 6 litros e 60 quilômetros, quantos litros? Então, de 40 para 60, aumentou. E a gente representa isso com uma flechinha para cima, porque aumentou. Ela significa que aumentou. De 40 para 60, aumentou. E de 6 para x? Se para andar 40 quilômetros eu preciso de 6 litros de combustível, para andar 60 eu vou precisar de mais ou de menos? Eu também vou precisar de mais. Também vai aumentar. Então, o que a gente costuma dizer nesse caso? Se uma grandeza aumentou e a outra também vai aumentar, grandezas diretamente proporcionais. Vou até escrever aqui, ó, diretamente proporcionais. E quando as grandezas são diretamente proporcionais, que jeito que a gente calcula isso aqui? A gente multiplica em cruz. Se fosse inversamente proporcionais, e aqui, por exemplo, essa grandeza diminuísse e a flechinha fosse para baixo, aí a gente ia multiplicar reto. Como são diretamente, a gente multiplica em cruz. Então, como que fica? 40 vezes x, 40x. Ou seja, 40 vezes x. E é igual a 60 vezes 6. 60 vezes 6. Resumindo, 40 vezes x, 40x, 60 vezes 6, 360. X fica sozinho, 360 continua do jeito que está, e esse 40 que estava multiplicando aqui passa dividindo aqui. E aí agora é só efetuar o cálculo. Bom, aqui tem 0, eu posso cortar, portanto, resultado final, 36 dividido por 4 dá 8. Esse 8 seria o quê? Aqui, ó. 8 litros, ou seja, para andar uma distância de 40 quilômetros, eu preciso de 6 litros de álcool. Para andar uma distância de 60 quilômetros, eu preciso de 8 litros de álcool. Super coerente, então, x igual a 8. Ok, galerinha? Bom, volto a repetir, se precisar de esclarecer, se precisar de ajuda, tô aqui, vocês sabem, é só chamar. E do mais, quero agradecer mais uma vez a participação de vocês durante a semana, tá bom? Vocês sabem que a nossa sexta-feira é para correções e esclarecimentos. Portanto, que Deus abençoe a cada um de vocês aí, tá? Ótimo final de semana para vocês, ótima sexta-feira, né? Término de sexta-feira com mais trabalho, com mais aulas, né? Vocês têm aí. E ótimo final de semana para vocês, para a família toda, e que Deus abençoe a todos por aí e todos por aqui. E até segunda, se Deus quiser. Certo, galerinha? Tchau, tchau. Que Deus abençoe vocês. Até mais.